A graça e a paz do Senhor Jesus. As nossas crianças estarão se dirigindo ao departamento infantil, onde elas ouvirão a mensagem também em uma linguagem adequada e apropriada para elas. Enquanto isso, nós que aqui ficaremos, daremos continuidade à nossa série de sermões baseados no Sermão do Monte, ao qual nós intitulamos como Bem-aventuranças a Revolução Silenciosa. Temos visto o quanto os valores do reino de Deus, eles contradizem os valores desse mundo na sua essência. E temos visto, portanto, o quanto nós somos chamados por Jesus a, como participantes desse reino, agirmos de uma mentalidade diferente, mas não só uma mentalidade, também como um comportamento diferente a partir de uma vida que glorifique a Deus e que, por isso e como resultado, irá contrariar os valores desse mundo. Nós já estamos caminhando para o final dessa série de sermões. Estamos hoje no sermão de número 8, teremos além desse mais 2 sermões e iniciaremos em abril uma nova série de sermões expositivos. Dessa feita, uma série de sermões expositivos /temáticos, pois trataremos um tema em específico, que é exatamente a idolatria. E nós vamos dar a essa série o tema Fábrica de Ídolos. Então será uma grande bênção. Nós já, sem dúvidas, estamos com boas expectativas para esse tempo de meditação. Mas hoje nós vamos a Mateus, capítulo 7. Por favor, abra sua Bíblia. Capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 13. Esse é mais um trecho do famoso sermão de Jesus, e aqui ele trata alguns versículos também que são muito conhecidos, ao tempo que também muito mal interpretados. E a gente tem visto como nessa série das bem-aventuranças o Senhor tem tratado assuntos que são caros, preciosos, à vista ou à luz do reino de Deus, e certamente hoje também nós iremos abordar questões desse tipo. Vamos ler então, meus irmãos, capítulo 7 de Mateus, versículo 1 a 13, diz assim a palavra de Deus: Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem as suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles voltando-se contra vocês os despedaçarão. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Até aqui, vamos orar mais uma vez? Santo Deus, nós estamos diante da Tua palavra e a ela nos submetemos com alegria. Queremos ser moldados por essa palavra e queremos ter a nossa vida transformada à luz do Teu Evangelho. Eu oro para que o Senhor aplique essas verdades ao nosso coração e nos ensine dia a dia, para a glória do Teu santo nome. Oramos assim, por Cristo Jesus. Amém e amém. Bom, eu não sou muito de assistir séries. Eu admiro os irmãos que maratonam as séries e tenho uma certa inveja porque eu não tenho essa aptidão tão boa para isso, à exceção das séries de comédia.
tem algumas que eu gosto bastante. E uma delas é uma série um tanto quanto antiga que, por sinal, completou 20 anos essa semana. É a série The Office, uma série cômica que relata o dia a dia de uma empresa em um escritório, e as pessoas ali, nas dinâmicas do trabalho, vão se comportando de maneira bem cômica. Nessa série, há dois personagens que eu gosto muito. O Michael Scott, que é o personagem principal, uma espécie de gerente ali do ambiente, e o Dwight. O Dwight é um tipo de assistente dele, todo atrapalhado e que bajula o chefe o tempo todo. Na primeira temporada, há um episódio que é bem engraçado. Michael, ele elege Dwight sob a tarefa de escolher um novo plano de saúde para os funcionários. Quando então, Dwight vai levar isso a um extremo como esperado. Ele vai então cortar os benefícios possíveis de todos, ignorando todas as necessidades da equipe. Aí o pior acontece quando ele pede que os funcionários listem as doenças para que ele avaliasse quais seriam as necessárias para serem cobertas pelo novo plano de saúde. E aí isso vai resultar em uma cena hilária em que outros dois personagens que aparecem na série, o Jim e a Pen, eles começam a inventar doenças absurdas, como preguiça crônica, coração de pedra, só para zoar Dwight. E o engraçado é que esse Dwight, ele vai julgar que a doença deles eram ridículas e sem sentido. E enquanto isso, ele age como um tirano totalmente insensível à dor dos outros, como se somente os problemas dele fossem realmente o que importava. Veja, meus irmãos, Dwight age como alguém que se julga justo e superior e que, portanto, os seus problemas e as suas causas e necessidades, elas são mais urgentes do que as dos outros. Ele vai ignorar, por exemplo, as suas próprias falhas. Ele vai ignorar o fato de ele não ter empatia pelos outros, enquanto se coloca na posição de juiz apto para julgar os outros. O Senhor Jesus, aqui nesse trecho do Sermão do Monte, nos ensina que muitas das vezes nós somos rápidos em enxergar o cisco nos olhos dos outros, mas não percebemos a trave do nosso próprio olho. Assim como Dwight, que achava que estava apenas aplicando regras de forma objetiva, nós também podemos cair na tentação de corrigir os outros sem primeiro nos avaliar e avaliar o nosso próprio coração. Veremos aqui no texto que o Senhor Jesus vai chamar esse comportamento de comportamento hipócrita. Portanto, meus irmãos, julgamento e discernimento antes de criticar o próximo precisa acontecer no nosso coração. Além disso, o Senhor Jesus aqui vai nos mostrar que existe um caminho desafiador, que exige discernimento para seguir a vontade de Deus e caminhar pelo caminho que Ele chamou de estreito. Portanto, se fosse para condensar a grande ideia dessa perícope em uma frase, eu diria que o Senhor Jesus nos ensina que o julgamento correto começa com uma autoavaliação e que o discernimento ele é essencial na caminhada cristã. Portanto, essas coisas veremos com clareza. Observe como o texto ele é muito bem dividido em 4 partes. A primeira parte fala sobre o princípio do julgamento correto, como devemos julgar, verso 1 ao verso 5. A segunda parte do texto está entre os versículos 7 e o versículo 6, aonde o Senhor Jesus nos mostra a importância do discernimento espiritual. A terceira divisão está entre os versos 7 e 11, aonde ele nos convida à oração e à dependência dele, exatamente para esse fim, o fim do julgamento e do discernimento. Por fim, a parte final, a regra de ouro e o caminho estreito, versos 12 a 13, onde ele mais uma vez nos chama para viver conforme os valores do reino de Deus. Nesse trecho do sermão,
o Senhor Jesus traz lições preciosas, especialmente sobre o princípio do que ele ensina. Veja, nessa parte do texto, ele vai lançar princípios e depois vai detalhar esses princípios para os seus ouvintes, para que eles possam seguir da melhor maneira. Veja, primeiro ele ensina, não julguem, aí depois ele explica como julgar corretamente. Ele aponta o caminho do que não fazer primeiro, porque geralmente quando nós sabemos o que não fazer, se torna mais fácil fazermos o que deve ser feito. Então ele começa pelo caminho do não e depois explica como fazer. Não julgar de forma errada, para depois nos ensinar como julgar de forma correta. Logo depois ele vai falar sobre discernir com quem compartilhar as verdades do reino de Deus. E a linguagem que ele usa aqui é forte. Talvez nós estamos jogando pérola aos porcos. Ele então ensina sobre buscar a Deus em oração para que a gente aprenda a depender dele para desenvolver qualidades espirituais que só a oração pode nos proporcionar, como a capacidade de julgar corretamente e a capacidade do discernimento espiritual. E finalmente, ele nos mostra o caminho estreito da obediência, a tal ponto que a Bíblia vai chamar esse caminho, nas palavras de Jesus, de uma porta estreita. Isso então, meus irmãos, nos ensina, veja bem, que o reino de Deus exige equilíbrio entre graça, verdade e discernimento. Guarde bem essa informação. No reino de Deus, nós somos convidados a desenvolver esse equilíbrio dessas esferas. Vivemos entre graça, verdade e discernimento. Tendo esse tripé, os valores do reino de Deus certamente nos levarão a sermos um cidadão desse reino, embaixadores do Rei Jesus. Vejamos então a realidade disso a partir do versículo 1. Como eu gosto de Mateus 7:1. E por que gosto? Porque esse é um dos textos mais mal interpretados da Bíblia. O que é que ele diz? Não julguem, para que vocês não sejam julgados. E certamente você já ouviu alguém usar esse texto para falar, não fale de mim, nem tampouco dos meus pecados. Me deixe pecar em paz. Por quê? Porque você não pode me julgar. Jesus disse, não julgue, para que você não seja julgado. Há um jargão no meio evangélico que é muito conhecido, o jargão do não julgueis, com base na má interpretação de Mateus 7, versículo 1. Só que veja, meus irmãos, o Senhor Jesus não está dizendo que nós não podemos julgar, que nós não podemos discernir entre o certo e o errado, mas sim que nós devemos julgar de maneira correta, isso é, não sendo um julgamento hipócrita ou condenatório. E essa é uma oportunidade para que a gente estude um pouco mais sobre a regra da hermenêutica, que é a famosa regra de que você não pode ler um texto isoladamente. Porque, de fato, se você ler apenas o versículo 1, você vai ter a certeza de que você não pode julgar ninguém em nada. Só que o texto não acaba no versículo 1. Ele vai caminhando por toda a sequência e nós veremos que no contexto aqui, tanto anterior como posterior, o Senhor Jesus está aplicando esse tipo de julgamento hipócrita aos fariseus, que eram conhecidos pelo seu julgamento severo, mas sem humildade e por não viverem o que ensinavam. Então o julgamento aqui que o Senhor Jesus está condenando é o julgamento de valores que eu faço com base no que eu apenas falo e não no que eu faço, com base no que eu apenas argumento e não no que eu vivo. Esse julgamento de fato está errado. Só que mais que isso, o Senhor Jesus aqui está ensinando uma regra de convívio social. E me permita que você entenda bem essa verdade. A regra aqui é simples. Você não deve pensar que ao usar determinado critério de julgamento contra o seu próximo, esse mesmo critério não será usado contra você. É o que Jesus diz aqui. A medida que você usa para julgar os outros, ou seja, o impacto que você usa para julgar os outros, certamente será usado
para julgar você. Portanto, a maneira como você analisa os outros será aplicada a você também. É isso que o Senhor Jesus está querendo nos ensinar. Veja o versículo seguinte, o versículo 2. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. O Senhor Jesus, ele ilustra que antes de corrigirmos alguém, precisamos lidar com os nossos próprios pecados. Esse é o grande ponto. E veja, meus irmãos, que desafiador, porque nós não podemos de forma alguma adotar um comportamento hipócrita, aonde eu falo e não faço. Aquele ditado antigo que a gente fala, ou que a gente já falou um dia, ou que já ouviu de alguém um dia: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Esse tipo de comportamento é condenado por Jesus e nas Escrituras, porque veja, é pecado, inclusive nas palavras de Jesus, considerar o nosso pecado menos ofensivo só porque ele é o nosso pecado. Você entende bem isso? O tipo de julgamento que o Senhor Jesus condena é o julgamento de valores que eu faço quando eu peco e quando eu vejo os outros pecando. Porque talvez quando eu vejo o meu irmão pecando, eu sou rápido em julgá-lo, em condená-lo e dizer que ele está errado e que merece sentença. Mas quando é no meu caso e no meu pecado, a minha régua de julgamento talvez não seja tão estreita assim. Talvez eu tente amenizar o meu pecado, porque ele é o meu pecado. E veja, meus amados irmãos, qual é então a maneira correta de julgar segundo Jesus? É o que ele vai mostrar logo em seguida. Primeiro, proibindo a medida errada e aplicando a medida correta. Isso é o julgamento hipócrita que fazemos, considerando que o outro deve fazer aquilo que eu apenas falo e não faço. Olha o que ele diz, versos 3 a 5. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Veja, se atente bem à comparação feita pelo Senhor Jesus. Ele diz que é errado se atentar ao cisco no olho do outro, enquanto nós não enxergamos a trave no nosso olho. Quem aqui já foi incomodado por um cisco quando cai no olho? É chato, né? Incomoda. E por que ele incomoda? Porque geralmente ele é muito pequeno e você tenta tirar e não consegue, porque ele é pequeno, e Jesus está fazendo uma comparação muito forte. Por vezes o nosso julgamento é errado, porque estamos incomodados com o cisco pequeno e tão mínimo no olho do nosso irmão, enquanto nós temos uma trave, algo muito maior no nosso olho, e não nos damos conta disso, ou sequer percebemos que ela está ali. Ou seja, Jesus está condenando um comportamento hipócrita que minimiza os seus próprios erros e maximiza os erros dos outros. Meus irmãos, esse tipo de julgamento, ele consiste em vermos os defeitos dos outros e não olhar os nossos. E por vezes, nos vemos em situações em que nós queremos tirar o cisco do olho do nosso irmão, enquanto há uma trave no nosso próprio olho. O Senhor Jesus, então, está nos ensinando que a atitude de quem quer corrigir o outro é primeiro se examinar. Veja como faz sentido agora o não julgueis. Não é não julgar de forma alguma, é julgar de forma correta. Porque como é que você vai fazer esse juízo de valores sem julgar? É preciso julgar, mas é preciso julgar de forma correta.
Se você ver o seu irmão no erro, no pecado, você precisa julgá-lo. Não é condenar, mas é julgar no sentido de avaliar e ponderar para ele que ele está errado. Mas o Senhor Jesus está nos dizendo que para fazermos isso, antes precisamos analisar a nossa própria vida, porque senão o nosso discurso será vazio e nós estaremos apenas falando e não vivendo. Mas sabe, irmãos, qual é o problema? É que nós somos doutores em falar e neófitos em viver. Por vezes, o nosso discurso é uma lata vazia, onde a gente fala, mas não vive. É esse julgamento que Jesus fala: não julgue assim. Não seja hipócrita. Meus irmãos, uma vez que nós enxergamos com clareza o que o próprio Jesus nos diz que é o julgamento correto, nós perceberemos que é necessário que a gente primeiro tire a trave do nosso olho e depois a gente então tire o argueiro do nosso irmão. No versículo 5 ele vai dizer: tira a primeira trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Veja, é o próprio Jesus que nos leva a exercer juízo. Sem esse julgamento, sem esse discernimento, nós não faremos nenhum tipo de análise nesse sentido. Precisamos julgar, mas julgar de forma correta, pois senão o Senhor Jesus vai dizer que nós somos hipócritas. Essa palavra hipócrita, ela é interessante. É uma palavra muito usada nos nossos dias, especialmente em debates. As redes sociais estão aí para provar. Hipócrita é um argumento quando alguém está perdendo, geralmente ele fala: mas você é hipócrita. Seja em debates sobre religião, política. Essa é uma palavra muito usada, porém pouco aplicada de forma correta. E olha que interessante, a palavra hipócrita, ela vem do grego hipócrites, que originalmente se referia a um ator em peça no teatro grego. Olha que interessante. Um hipócrita era alguém que usava a máscara para atuar no teatro. E aí, meus irmãos, o Senhor Jesus nos mostra mais uma vez que hipócrita, no contexto bíblico, é aquele que demonstra uma falsa piedade, o que julga os outros sem antes julgar a si mesmo. E sabe qual é o grande problema do hipócrita? É que ele não reconhece os seus próprios pecados, mas é rápido em apontar o pecado dos outros. Aqui no momento da confissão, o irmão Robson falou sobre essa nossa incapacidade de reconhecer que estamos errados, e é verdade, isso vem desde Adão. Desde que o mundo é mundo, Eva é culpada, tem sempre o outro para receber culpa, nunca estou errado. E de fato, nós temos essa propensão a nunca achar que estamos errados. E esse é o problema do hipócrita, porque ele nunca se vê na condição de reconhecer os seus próprios pecados. Mas ele talvez seja o primeiro a apontar o erro dos outros. E o Senhor Jesus vai chamá-lo de hipócrita. Meus irmãos, a hipocrisia, ela é um problema não só nos dias de Jesus, mas também nos nossos dias. Nós vemos esse sentimento manifesto em várias áreas da vida e da sociedade. Quer ver um tipo de hipocrisia presente nos nossos dias? É a religiosidade de aparência. Alguém que finge ser espiritual, falsa piedade, mas que na verdade não vive aquilo que ele aparenta ser. E há um ditado antigo, antigamente as pessoas diziam assim, que a gente precisa ser e não aparentar ser. Hoje em dia é o contrário, né? Hoje em dia apenas você precisa aparentar que é, sem ser, literalmente falando. Hipocrisia. Outro tipo de hipocrisia comum em nossa sociedade é o julgamento seletivo. A gente critica o pecado dos outros enquanto ignoramos os nossos próprios erros. E onde isso é visto? Especialmente na cultura das mídias sociais, onde muitas pessoas mostram uma vida perfeita nas redes sociais, mas nos bastidores vivem de maneira totalmente oposta
aquilo que elas postam. Eu sempre digo, a gente vive o estranho tempo em que a rede social, especialmente o Instagram, que é a rede social da imagem, decretou a falência da feiura. Já percebeu? Não tem ninguém feio no Instagram, irmão. É todo mundo bonito, forte, fitness, viajando e sextou. Tem ninguém triste, ninguém posta lá, eu tô triste hoje. Tô no meu pé de zimbro igual Elias. Não, tá todo mundo feliz e forte. É a geração estranha que é bonito no Instagram e feio no RG. Peça o RG para você ver. É totalmente diferente. E a gente costuma ostentar aquilo que a gente não é. Aparentar. E viver de aparência é viver sob hipocrisia. Meus irmãos, é esse tipo de julgamento que o Senhor Jesus condena. Um julgamento onde eu não vivo aquilo para qual eu aponto no meu irmão. Só que então ele vai continuar, e no versículo 6, o Senhor Jesus diz: não deem o que é sagrado aos cães, nem atire suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Veja como essa determinação de Jesus de não jogar pérolas aos porcos só pode ser obedecida se de fato nós julgarmos. Porque veja, como é que você vai discernir entre pérolas e porcos sem exercer juízo? Então não é que ele está condenando o juízo em si, mas é que ele está dizendo que não é possível obedecer a ordem de não jogar pérolas aos porcos sem que de fato a gente exerça algum tipo de juízo. Porque, meus irmãos, o Senhor Jesus agora vai nos ensinar mais uma lição preciosa sobre discernimento. Quando ele fala, não jogue pérolas aos porcos, ele está nos dizendo que nós não devemos gastar energia tentando ensinar verdades espirituais a quem deliberadamente rejeita a verdade do Evangelho. O problema é que a gente vive em uma cultura que se baseia em apelos emocionais. E eu sei que você já foi a algum culto na sua vida em que o pregador, ao final do culto, não é que ele fez um apelo, ele apelou para as emoções dos chamados não crentes. E eu particularmente penso que a mensagem pregada, ela já é um apelo ao pecador. Porém, não são as nossas manobras espirituais que convencerá o pecador da palavra, da verdade. Portanto, não são as nossas técnicas de pregação, de evangelismo ou a nossa oração forte. Quando alguém de forma deliberada e consciente rejeita a palavra de Deus, nós podemos incorrer no perigo de jogar pérolas aos porcos. Portanto, nós devemos saber quando insistir e quando recuar na proposta do Evangelho. Porque, de fato, meus irmãos, tem pessoas que, infelizmente, desperdiçam as verdades do Evangelho. E para esses, a realidade do texto bíblico é muito forte. Eles já estão condenados. Não é que serão condenados, eles já estão condenados. E eu estou procurando aqui a melhor forma para suavizar o peso dessa verdade, mas não tem como. Essa é a realidade. Pessoas que deliberadamente, conscientemente rejeitam a palavra, que já ouviram a palavra, que foram expostas a essa verdade, a Bíblia diz que elas já estão condenadas. Portanto, nós precisamos entender que discernimento, meus irmãos, é característica de maturidade espiritual. Tanto que agora Jesus vai falar sobre oração. Olha que interessante. No meio do sermão, no meio do ensinamento, falando sobre a capacidade de julgar e discernir, ele fala: orem. Por quê? Porque sem oração vocês não conseguem. Se vocês não orarem para discernir o certo do errado, vocês não vão conseguir. Olha o que ele vai dizer, versos 7 e 8. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão.
batam e a porta lhe será aberta, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate a porta, será aberta. E aí, meus irmãos, eis aqui mais um texto mal interpretado, que eu penso que você já participou de algum culto em que alguém prometeu bênçãos e vitórias desse mundo usando esse texto, sim ou não? Busque e Deus vai lhe dar, bata e a porta vai se abrir. Aí você pensa logo, opa, vou conquistar tudo que eu pensei porque o texto está me prometendo isso. Mas veja, irmãos, mais uma vez, contexto. O que é que o Senhor Jesus acabou de falar? Sobre o discernimento em coisas espirituais. Aí agora ele fala, para que vocês tenham esse discernimento espiritual, então peçam e lhes será dado. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta será aberta. Amados irmãos, coisas espirituais devem ser buscadas com o auxílio da oração. Por isso que ele nos exorta com 3 verbos no imperativo: peça, busque e bata. É nesse contexto que essas expressões aparecem, no contexto de discernimento espiritual. Eu vou fazer uma pergunta aqui, mas eu não quero que você responda publicamente. Qual foi a última vez, ou quem sabe a primeira vez, que você orou pedindo a Deus discernimento espiritual? Pastor, o que é discernir? É a capacidade de perceber, de julgar o certo do errado. E talvez, meus irmãos, nas nossas listas de oração estão tantas outras coisas. Acrescente hoje, peça ao Pai, busque discernimento espiritual. Porque, meus irmãos, a Bíblia diz que o diabo, o nosso adversário, se possível, ele se transfigura em anjo de luz para nos enganar. Nós, portanto, precisamos de discernimento. Repito e torno a pergunta: em que você tem investido o seu tempo de oração? Peça a Deus discernimento para julgar e para amadurecer na fé. Jesus, então, aplica uma reciprocidade na oração, pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Ore com essa confiança, de que em Jesus você amadurecerá na fé, encontrando nele a capacidade de discernimento espiritual. Ele vai continuar, e no verso 9 a 11, ele vai dizer o seguinte: qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. O Senhor Jesus amplia aqui esse princípio da reciprocidade na oração e mostra que é interesse de Deus nos fazer crescer em coisas espirituais. Ele fala: olha, vocês precisam de discernimento para julgar. Orem, busque, peça, bata. Aí agora ele fala: por quê? Porque é interesse de Deus, o seu Pai, que você cresça espiritualmente. Não é interessante isso? Qual de vocês, se o seu filho lhe pedir pão, você vai dar pedra? O que Jesus está dizendo é: o Pai de vocês tem mais interesse que você cresça nessas coisas, ou seja, em discernimento e em capacidade de julgar, do que você possa imaginar. É Deus que quer que você cresça de forma espiritual. Amados irmãos, entenda bem essa verdade. Deus é o mais interessado em fazer você crescer espiritualmente. Pare agora e analise por um instante e faça uma análise de você mesmo e responda para você essa pergunta: você tem crescido espiritualmente ao longo dos anos na sua caminhada cristã? Eu, infelizmente, irmãos, conheço crentes que simplesmente não mudam.
simplesmente não crescem espiritualmente falando, não progridem, vivem namorando os mesmos pecados a vida inteira, não conseguem ter capacidade de discernimento. Por quê? Porque não faz o que Jesus disse, não ora ao Pai pedindo para crescer nessas coisas. Meus irmãos, como resultado de uma vida sem discernimento e sem oração por isso, o texto diz que você deixa de experimentar a bondade do Pai. Olha que coisa, né? O Senhor Jesus falou assim: vocês, mesmo sendo maus, dão coisas boas aos seus filhos. Imagine o Pai, imagine Deus, que é o Pai tão bondoso de vocês. Ou seja, se vocês orarem com interesse em crescer espiritualmente, você experimenta da bondade de Deus. E aí você cresce à medida que vai se parecendo mais com Cristo. Ô meu irmão, meu coração se enche de alegria nessa noite, para que você saia daqui hoje com essa certeza. Busque a Deus em oração e diga: Senhor, me permita crescer em áreas espirituais das quais eu ainda preciso evoluir. Tenha hoje essa confiança, meu irmão. E o Senhor Jesus, que reina, como nós vemos aqui no Evangelho de Mateus, nas bem-aventuranças, estabelecendo o seu reino, Ele reinará sobre o seu coração e lhe dará as prioridades corretas nas coisas espirituais. Crescer em maturidade espiritual é, portanto, experimentar a bondade de Deus. Amém, igrejinha? Vamos caminhar para o final. Veja o versículo 12. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Esse versículo é conhecido na teologia como a regra de ouro. E por que a regra de ouro? Porque o Senhor Jesus aqui resume um princípio central da lei e dos profetas, ou seja, todo o escrito canônico do Antigo Testamento está resumido nessa ideia. A ideia de que nós devemos fazer aos outros aquilo que a gente espera que eles façam. Sejamos bem sinceros, meus irmãos, quem de nós aqui fica entusiasmado com essa proposta? A proposta é: o que você quer que alguém faça por você, faça você primeiro. Olha que coisa. Eu me lembro que alguns anos atrás, em uma outra igreja que eu pastoreava, a gente fez um encontro de casais. Eu falo, Thaís e eu, e uma das dinâmicas foi bem interessante. Quando as pessoas iam chegando, os casais iam chegando na igreja, Thaís ia dando alguns papéis, e aí dizendo assim para as mulheres, né? Fale aqui o que você quer que ele faça hoje. Aí as mulheres: eita, vou ficar feliz. Aí a mulher botava lá: eu quero que ele pague um jantar para mim quando eu sair daqui. Eu quero que ele se declare para mim hoje aqui. Só que na dinâmica, no outro lado do papel, tinha um versículo escrito. E qual versículo era? Esse aqui. Aquilo que você quer que o outro faça, faça você primeiro. Aí na hora da dinâmica lá, chama a mulherada. O que é que está escrito aí? Ah, está escrito aqui que eu quero que meu marido faça tal coisa. Aí eu me lembro das cenas. Eu quero que o meu marido se declare para mim. E no outro lado do papel, o que é que diz? Faça para o outro aquilo que você quer que ele faça. Aí a coisa invertia. Aí quem tinha que declarar era a mulher e não o marido. Aí os maridos ficavam tão felizes, tão alegres. Teve uma irmã que colocou lá: eu quero que meu marido pague um jantar para mim depois do culto. Depois do encontro eu quero ir para o melhor restaurante aqui, que ele pague um jantar. Eu acho que ela se deu mal nessa aí. Porque o marido me falou: pastor, eu vou cobrar. Mas veja, irmãos, que regra de ouro interessante, porque nós somos propensos a esperar demais pelos outros e fazer de menos o que a gente espera que eles façam. Ah, você não liga para mim? Por que você não ligou então? Ah, porque você não fez tal coisa? Faça você primeiro. Sabe aquelas pessoas que a gente fica sem ver?
Aí fala assim, rapaz, você sumiu? Peraí, como assim você sumiu? Será que não foi você também que sumiu? Não, mas você sumiu, nunca mais lhe vi. Mas eu moro no mesmo endereço. Tenho o mesmo número do celular. Minha rede social é a mesma coisa. Faça pelos outros aquilo que você quer que ele vos façam. Eu vou debulhar o versículo para que você entenda bem. O Senhor Jesus falou o seguinte, ó, assim em tudo, isso indica, meus irmãos, que esse princípio deve ser aplicado a todas as áreas da vida, família, trabalho, igreja, relacionamento, em tudo nós devemos dar o exemplo do fazer, sem esperar que o outro faça. Assim em tudo, façam aos outros. É interessante a lógica de Jesus, não é? Porque no começo ele fala, vocês não podem só falar, só julgar com palavras, com ação. Aí aqui ele nos convida a uma ênfase na ação. Façam aos outros. Ou seja, não basta evitar o mal, é necessário ativamente fazer o bem. Façam aos outros o que vocês querem que ele lhe faça. Ou seja, o padrão aqui não é a atitude dos outros para conosco, mas é o padrão do que eu faço a partir do que o outro não fez. Não é aquela dependência do que eu espero que Robson faça, mas na verdade não. Eu estou em Cristo. Escute bem isso, meu irmão. Se você está em Cristo, a graça de Deus lhe habilita não apenas para evitar o errado, mas para fazer o certo. Deus em Cristo lhe dá essa graça de discernir e de fazer o que é o correto. Pois esta é a lei e os profetas. O princípio moral das Escrituras é seguir essas palavras de Jesus. Portanto, meus irmãos, aplique essa regra na sua vida como um todo. O seu casamento, aliás, o casamento é um palco para isso, né? A gente tendenciosamente espera do outro. Faça você. Se você espera que o seu cônjuge faça, experimente o fazer primeiro. Faça isso no trabalho. Se você quer que o seu chefe seja íntegro, haja com integridade. Se você quer ser respeitado e valorizado, valorize o seu ambiente de trabalho e trate as pessoas da mesma forma que você quer ser tratado. Na igreja, por que não? Em vez de esperar ser servido, sirva. Ativamente sirva. Seja alguém capacitado e devotado ao serviço. Falando de serviço aqui com a minha irmã Ana, aqui presente aqui hoje. Ana é uma irmã querida da Ciba. E se tem alguém que me ensina sobre serviço, é a irmã Ana Cláudia. Depois converse com ela aí uns 2 minutinhos, você vai ver o quanto ela... Só de conversar, né, Andresa? Só de conversar ela já nos ensina o propósito do serviço. Só para os irmãos terem uma ideia. Sabe onde é que Ana mora? Quem é que mora mais longe aqui? Deixa eu ver. Pessoal do Veneza, Rodrigo e Brenda ali em São José. Ana mora em Frei Paulo, irmãos. Frei Paulo, 80 quilômetros daqui de Aracaju. E está aqui quarta, domingo, servindo ao Senhor. Não é que Ana pega Uber, não. Ana pega intermunicipal para vir cultuar. Mas serve ao Senhor. E falo de púlpito aqui, não para vaidade, mas para honrar a serva de Deus. Uma pessoa que serve com dedicação, amor e zelo. Se nós tivéssemos uma mentalidade tal qual essa, meus irmãos, nós não esperaríamos ser servidos, nós serviríamos. Siga essa regra também nas redes sociais. Antes de comentar ou compartilhar algo, reflita: e se fosse sobre mim? Será que eu gostaria de ler isso? Se fosse eu no lugar do irmão que, por exemplo, foi pego na queda, será que eu gostaria de que alguém compartilhasse isso? Portanto, meus irmãos, sigamos essas palavras do Senhor Jesus em essência, e então viveremos o propósito do reino de Deus.
Eu quero concluir com algumas aplicações. A primeira delas é: julgue, mas faça isso com humildade e misericórdia. Antes de apontar o erro dos outros, olhe para você. Segundo, busque discernimento ao compartilhar a verdade. Seja apto no caminho da oração, para que o Senhor lhe dê discernimento. Terceiro, mantenha uma vida de oração. Amém, meus irmãos? Deus se revela àqueles que o buscam em sinceridade. Tem pessoas que falam assim: pastor, nessa área eu nunca vou crescer. Eu ouço muito assim: não, perdoar não é comigo não. Ore para você ver. Busque a Deus em oração. Não, pastor, eu sou orgulhosa demais. Se lance em oração, minha irmã. Jogue-se diante de Deus em oração. O Senhor certamente se revela àqueles que oram. Por fim, viva a regra de ouro. Trate os outros como você gostaria de ser tratado. Amém, meus irmãos? Eu quero convidar você a fechar os olhos, curvar sua cabeça. Nós vamos orar ao Senhor nessa noite. Eu estou convicto de que Ele falou conosco através da sua palavra. E a melhor maneira de reagirmos a esse sermão, sem dúvidas, é orando ao Pai, rogando para que Ele nos dê discernimento, rogando para que Ele nos permita viver habilitados em sermos recíprocos nas relações e buscar antes de querer receber. Então, se você pode, ore ao Pai, fale com o Senhor, rogue a Ele para que Ele lhe ajude e para que você encontre no Senhor paz, discernimento e o equilíbrio em todas essas coisas. Nosso Deus bendito, como nós somos abençoados pela Tua palavra. Ela é, de fato, palavra de vida eterna. Quando meditamos na Tua palavra, nós somos expostos à realidade do nosso próprio pecado e de como, por vezes, nós tentamos terceirizar as nossas responsabilidades. Nos ajude nessa tarefa tão difícil de julgar corretamente, pois a nossa balança ela é desigual. Ela pende para o pecado, ela pende para o julgamento hipócrita e condenatório. Nos ajude, Senhor, portanto, a fazer isso de forma espiritual, habilitados pelo Senhor em sermos instrumentos de Deus para o nosso irmão, seja no julgamento ou seja no serviço para com Ele, e não esperando algo em troca. Ajude-nos, ó Deus, pois como temos aprendido aqui no Sermão do Monte, o Senhor é o Rei sobre todas as coisas, que estabeleceu a realidade desse reino. E hoje, Senhor, especialmente hoje, nós queremos orar pedindo que o Senhor reine sobre os nossos corações, reine sobre a nossa vida, sobre os nossos temperamentos, reine, Senhor, sobre nós. Se a nossa oração sincera, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Fiquemos de pé.